Tem uma gravação que eu preciso que você assista. É de uma câmera de segurança de aeroporto, a qualidade bem ruim, aquela coisa granulada de câmera de vigilância. E o que aparece nessa gravação é um homem saindo em disparada do terminal, pulando uma cerca e atravessando um campo aberto e sumindo em direção a uma floresta. Ele deixou para trás a carteira, o celular e o passaporte, e ele nunca mais foi visto. Esse vídeo já foi assistido por mais de 16 milhões de vezes. Quanto mais pessoas assistem, menos entendem o que aconteceu. O nome dele é Lars Mittank, alemão, 28 anos, nascido em Berlim. Uma pessoa completamente comum. Trabalhava numa usina de energia, tinha amigos, tinha namorada, visitava os pais com frequência. Depois que o pai dele teve um derrame, ele ainda ajudava em casa depois do trabalho. Ele não tinha histórico de doença mental, não tinha problemas com drogas, era basicamente um cara normal que resolveu tirar as férias com os amigos. Em 30 de junho de 2014, Lars embarcou com 5 amigos para Varna, na Bulgária. Era a primeira vez que ele saía da Alemanha. Eles foram para Golden Sands, um resort à beira-mar. Uma semana bem tranquila. Praia, piscina, futebol, balada. Um dos amigos, Paul, descreveu a viagem assim: relaxamos na praia, nadamos na piscina, jogamos futebol e fomos a uma boate. Ele estava relaxado, ele estava de bom humor. Nada fora do normal, até a última noite. Em 6 de julho, um dia antes de voltarem para a Alemanha, o grupo foi a um bar da cidade. E ali, Lars entrou em discussão com outros turistas alemães por causa de futebol. Lars era fã do Werder Bremen, eu não sei muito bem a pronúncia correta, e o pessoal do bar era do Bayern de Munique. Parece bobagem e provavelmente começou como bobagem mesmo. Mas em algum momento da noite, Lars se separou dos amigos do lado de fora de um restaurante e sumiu pelo resto da noite. Na manhã seguinte, ele apareceu no resort com uma história. Disse que tinha sido espancado por 4 homens. Ele acreditava que foram contratados pelo grupo com quem ele discutiu. Os amigos ouviram a história, alguns acreditaram, outros não tinham tanta certeza. Ele foi ver um médico, que recomendou que ele não voasse por causa da lesão no ouvido, prescreveu um antibiótico e disse para ele esperar. Os amigos quiseram ficar. Lars não deixou. Disse que estava tudo bem, que eles podiam voltar para a Alemanha. E eles foram. Lars fez check-out no resort junto com eles, mas não embarcou. Foi se hospedar no Hotel Color Varna, um hotel barato perto do aeroporto, simples e pequeno. À 1 da manhã, ele saiu do hotel, voltou 1 hora depois. Ninguém sabe onde que ele foi. E foi nessa noite que ele ligou para a mãe. Sandra Mittank atendeu o telefone e ouviu a voz do filho em sussurro. Ele disse que tinha gente tentando matá-lo. Ele pediu para ela cancelar os cartões de crédito dele. E na manhã ele ligou novamente. Disse que as pessoas que estavam atrás dele estavam se aproximando. No dia 8 de julho de 2014, Lars mandou uma mensagem para a mãe dizendo que tinha chegado ao aeroporto. Era o dia em que ele finalmente ia voltar para casa. Mas antes de embarcar, ele foi consultar o médico do aeroporto, um profissional chamado Kosta Kostov. Kostov descreveu o comportamento de Lars como nervoso e errático. Mesmo assim, avaliou que ele estava bem o suficiente para viajar. Disse para ele ir embora, que podia voltar para casa. Lars não saiu. Ficou no consultório, com dúvidas sobre a medicação que estava tomando, sem conseguir ir embora. E então, entrou no consultório o trabalhador da construção civil. O aeroporto estava em reforma naquela época. Um cara qualquer com roupas de obra, que provavelmente só queria passar pelo corredor ou deixar alguma coisa. Mas Lars começou a tremer e ele gritou: "Eu não quero morrer aqui, eu tenho que sair daqui." E imediatamente saiu correndo. As câmeras do aeroporto pegaram tudo. Dá para ver Lars atravessando o terminal em disparada, saindo pela porta. Do lado de fora ele não para, ele corre pelo estacionamento, pula uma cerca e atravessa um prado. E some em direção a uma floresta que fica do lado do aeroporto. Ele não levou nada, a bagagem ficou no consultório, a carteira, o celular, o passaporte, tudo. Esses são os últimos segundos confirmados da existência de Lars Mittank. A polícia búlgara investigou. A mãe contratou um investigador particular, eles verificaram hospitais em busca de pacientes sem identificação, mas não localizaram nada. Uma das teorias que a família levantou foi do antibiótico que foi prescrito para Lars. O cefoprozil pode, em casos raros, causar efeitos colaterais psicóticos, como alucinações. Exatamente o que Lars parecia estar experimentando.
Só que o médico do aeroporto disse que Lars não tinha tomado remédio. Ele nem tinha preenchido a receita. Kostov, anos depois, ainda não tinha uma resposta. Eu não consigo pensar em uma única razão pela qual ele saiu do meu consultório em tanto pânico. Ainda estou confuso. Então, o que era aquela paranoia toda? De onde veio? Por que um cara completamente normal, sem histórico de nada, começou a acreditar que estavam tentando matá-lo? Bom, ninguém conseguiu descobrir. Cerca de um ano depois do desaparecimento, o motorista de caminhão achou que tinha visto Lars pegando carona em Varna. Em 2019, um motorista alemão deu carona para um homem que ia de Dresden até Tilsdorf, em Brandemburgo. Quando ele soube do caso Mitenk, disse que o carona parecia uma versão mais velha de Lars. Cabelo comprido, barba, olhos cansados. Nenhum desses avistamentos foi confirmado. A mãe de Lars acredita que ele ainda está vivo. Lars Mitenk tem 1,80 de altura, cabelo loiro escuro, uma cicatriz no antebraço esquerdo. Desapareceu em 8 de julho de 2014 nos arredores do aeroporto de Varna, na Bulgária. E até hoje ninguém sabe o que ele viu naquele consultório médico que fez com que ele achasse que ia morrer.